Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nos últimos episódios do Gestão de Pessoas, trouxemos à tona como o tema de gestão de saúde mental passou a ser uma das maiores tendências do RH nos próximos anos, nesse mundo pós-pandemia, passando a figurar no topo da lista das prioridades dos RHs das maiores empresas do mundo. E um dos alicerces que aprendemos que funciona para gerir bem esse tema é humanizar as relações interpessoais dentro das empresas, ao mesmo tempo em que a pressão econômica nos faz ter que equilibrar com a meritocracia a humanização. Mas como fazer isso sem prejudicar, portanto, a meritocracia? Ou seja, sem tirar o olho e a importância da geração de resultados. Para nos ajudar a entender como equilibrar meritocracia com uma cultura humanizada, no Gestão de Programas de hoje, nós vamos receber a Ana Cristina Barcelo, CHRO da Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, para nos contar o case da empresa no tema. Muito bem! Esse programa chega até você com o oferecimento da For Sales Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos e novas aqui no episódio, toda semana o episódio fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, simultaneamente, tanto no canal da For Sales no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então, segue a gente no seu local preferido. Ana, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa. É um enorme prazer estar te recebendo aqui. Oi, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da nossa experiência na Klabin. Muito legal, vai ser um tema, uma intersecção de temas extremamente oportuna para esse pós-Covid, né? Que é a meritocracia e humanização das relações, então estou super animado com o nosso papo. Ana, você prefere que eu te chame de Tina ou de Ana? De Tina. De Tina, ótimo. Então é bom já começar definindo bem aqui os pronomes de tratamento aqui. Bom, vamos lá, Tina. Para a gente começar, é hábito aqui no programa a gente pedir para os convidados se apresentarem um pouquinho sobre si, sobre a empresa que estão, para a gente garantir um bom pano de fundo para contextualizar o case em questão. Então, vou te pedir para começar por aí. Bom, eu sou Ana Cristina, mas todo mundo me chama de Tina desde sempre, desde pequena. Eu sou mãe do Rafael, meu filho tem 10 anos. Eu moro em São Paulo, mas eu não sou daqui. Eu nasci em Salvador, cresci no Rio de Janeiro e estou em São Paulo já há 16 anos. Sou advogada por formação, comecei minha carreira advogando, trabalhando em escritórios de advocacia na área trabalhista. Depois migrei para a área, na verdade, eu migrei para a área jurídica dentro de empresas, do jurídico trabalhista, que por um acaso na empresa que eu estava, na época que era Claro, ficava dentro do RH. E depois comecei a pegar outras coisas de recursos humanos e hoje eu sou 100% recursos humanos. Pouquíssimo advogada, né? Apesar da base jurídica ajudar, mas hoje o que eu faço não tem mais nada a ver com a parte jurídica. Muito bem. Conta um pouquinho sobre a Klabin, Tina, para a gente ter um contexto da empresa dentro do qual o case vai estar inserido. Eu estou na Klabin já há 10 anos. Eu entrei na Klabin numa função gerencial, rodei diversas áreas. Na minha última função gerencial, eu estava acumulando todas as áreas de expertise, mais o atendimento das áreas corporativas.
Hoje estou como CHRO da Klabin, sendo responsável por toda a área de gente, toda a área de comunicação interna e externa e toda a área de facilities. E é uma delícia trabalhar na Klabin. A Klabin tem 4 diferentes segmentos de negócio de atuação. Você tem a área florestal, que por si já é um grande negócio, a área de celulose, a área de papel e a área de embalagens, né? Onde dentro dessa área de embalagens a gente tem tanto papelão ondulado, que são as caixas de papelão ondulado, como sacos de cimento, sacos industriais, também sacos de sementes, sacos de PETs. Então tem uma variedade aí de aplicações dos nossos sacos também. Maravilha, Tina. Para a gente começar agora a parte mais técnica do programa, eu queria te pedir para dar um resumo sobre essa trilha cultural da empresa, né? Hoje nós vamos falar sobre esse equilíbrio entre meritocracia e sobre humanização das relações, mas antes de abordar de uma mais micro essas temáticas, eu queria que você desse uma linha do tempo cultural, ou seja, qual que é a essência da Klabin e em que contexto que foi importante equilibrar esses dois pratos diferentes? Bom, a Klabin vem numa jornada de evolução cultural bastante intensa desde final de 2018, onde nós entendíamos que era o momento da gente entender e repensar a nossa cultura, o nosso jeito de ser. A Klabin ela passou por um processo de crescimento bastante importante, principalmente a partir de 2013, onde a gente teve o projeto Puma 1, onde a companhia praticamente dobrou de tamanho. Então, para se ter uma ideia da dimensão, hoje nós temos aproximadamente 18 mil colaboradores próprios. A gente fala em número esse número em 2013, que foi antes do projeto Puma, era em torno de 11 mil, mais ou menos. Então, a gente realmente dobrou de tamanho, não só em relação à quantidade de colaboradores, mas também em relação a resultados. Entramos no mercado de commodities com celulose com o projeto Puma 1. Então, trouxe uma complexidade a mais para a companhia, onde nós entendíamos que era o momento da gente parar e vamos avaliar nossa cultura. Então, quando nós fizemos isso, nós partimos de ouvir os colaboradores, porque a cultura nada mais é do que o jeito de que as coisas funcionam aqui. Então, nós ouvimos os colaboradores de todos os níveis, de todas as unidades. Nós estamos espalhados por todo o Brasil, também temos unidades na Argentina, temos escritórios comerciais nos Estados Unidos e na Áustria. Então, nós paramos para ouvir os colaboradores. E o nosso objetivo ali era saber no que a gente é muito bom e a gente quer continuar sendo, no que a gente ainda não é bom o suficiente e a gente precisa abrir mais espaço isso dentro da companhia, porque isso vai ser importante para dar conta do que essa empresa é agora, né? Era no momento e continua sendo, continua crescendo. E o que a gente tinha de características que a gente precisava se desapegar, porque não fazia mais sentido para o que era essa nova empresa e a gente precisaria se desapegar. Então, foi um trabalho bastante interessante, porque a gente entendeu quais eram os pontos que a gente tinha, que eram as nossas fortalezas e que eram os nossos diferenciais como empregadora e como competidor no mercado, mas também entendemos algumas coisas que a gente precisava fazer um movimento intencional de deixar de ter na companhia e no que quais eram as frentes onde a gente precisava botar energia para realmente ter um processo de evolução impactante e significativo para as pessoas. Maravilha, Tina. E de que forma que a temática de meritocracia e humanização entrou em cena? Então, foi justamente daí, quando nós mapeamos no que a gente tinha no nosso DNA muito forte, uma coisa que veio, assim, em primeiro lugar, foi justamente esse lado humano da Klabin. A Klabin é uma empresa de mais de 120 anos, mas isso sempre esteve muito presente na cultura da companhia. Assim, cada empregado, nós chamamos de colaborador, cada colaborador da companhia realmente é um ser humano com a sua história e assim é tratado. E sempre foi, né, na Klabin. As pessoas não são tratadas como um número, só como uma mão de obra, realmente é cada um com a sua história e com seu olhar individual.
Então, isso veio fortíssimo no mapeamento cultural, isso em todos os níveis, como as pessoas eram acolhidas, como as pessoas eram recebidas, como as pessoas se sentiam trabalhando dentro da companhia, com esse olhar para o indivíduo. No entanto, essa cultura de 120 anos trazia traços muito fortes de paternalismo também, onde isso foi mapeado na cultura de que um entendimento de que quem era reconhecido era quem estava aqui há muito tempo, eram as pessoas que eram apadrinhadas, que tinham mais relacionamento há mais tempo. E isso a gente botou no papel e falou: isso a gente precisa mudar, porque essa cultura não vai sustentar a Klabin daqui para frente. Então, nós temos que não só parar de nos reconhecermos assim, como de fato sermos diferentes. E foi daí que veio essa necessidade de trabalhar fortemente o tema meritocracia. Então, nós desenhamos um programa de meritocracia interno, foi desenhado internamente pelos nossos próprios colaboradores, e começamos a implementar esse programa com pilotos em negócios, inicialmente em um negócio, a gente começou pelo negócio da área florestal, e foi bastante curioso, porque tinha um receio grande de como isso ia ser recebido pelos colaboradores, né? Então, dando um exemplo, a Klabin era uma empresa, a liderança não faz parte dos acordos coletivos, né, dos acordos sindicais da companhia, mas mesmo não fazendo, todo ano, todo mundo recebia o mesmo reajuste que era dado nas negociações sindicais. Esse foi o primeiro movimento que a gente fez. Vamos parar de dar um valor automático e vamos olhar cada um, né, cada indivíduo, em relação à sua performance, em relação ao seu potencial, em relação a como está o seu posicionamento salarial versus o mercado. Isso faz com que você precise ter uma mudança de cultura muito grande, porque isso faz com que você tenha necessidade de ter conversas muitas vezes difíceis. Então, também tinha como a gente prepara o nosso time para lidar com essas conversas difíceis, que muitas vezes não são conversas fáceis. Então, tinha sim um temor de como a companhia vai receber isso, é uma mudança muito grande para o nosso jeito de ser, e tinha até uma certa desconfiança se isso ia dar certo. E por isso nós começamos com um piloto e falamos, vamos pilotar, vamos aprender, e daí a gente decide se segue ou não. E aconteceu uma coisa bastante curiosa na Klabin, não só em relação à meritocracia, mas em relação às frentes de cultura que a gente queria abrir mais espaço. A gente tem um time gerencial, hoje, em torno de 150 gerentes, eles mergulharam nesse projeto, assim, de corpo e alma, e compraram, entenderam e falaram, esse é o caminho. E quando a alta liderança perguntava para eles, como é isso para você? Como é você ter que conversar com uma pessoa do seu time que você vai ter que justificar que ela não vai ter nenhum reajuste esse ano? De uma forma muito madura, a resposta foi, isso precisa acontecer. Faz parte do nosso papel ter essas conversas e é assim que tem que ser. E a coisa fluiu de uma forma tão inesperada, assim, a gente teve muito menos barreiras do que a gente achou que teria, culturalmente falando, né? Era como se, eu brinco que na Klabin, esse nosso movimento de evolução cultural, que tem 4 anos, as evoluções são tão significativas, num período de tempo bastante curto para uma empresa de mais de 120 anos, que eu brinco que, assim, a minha sensação é como se essa liderança que puxa esse movimento, sabe, como se já estivesse correndo na esteira, mas a esteira não está no mesmo lugar, então você só tirou a esteira e todo mundo foi na direção que tinha que ir. Isso é uma coisa bastante impressionante, assim, a gente teve o apoio de uma consultoria que nos apoiou, principalmente no início, e eles mesmos reportaram como o case da Klabin é um case diferente, assim, surpreendente, aonde nem sempre tudo tem que ser como a teoria, né? Você faz primeiro isso, depois aquilo. Na Klabin a gente mostrou que ele foi um movimento da média liderança que foi tanto para cima como para baixo, envolveu tanto para cima quanto para baixo, em vez de ser um movimento top-down, né? Onde a alta liderança fala é assim que vai ser e todo mundo segue. E talvez por isso ele tenha fluído de uma forma tão natural e numa velocidade muito maior do que a gente imaginava. E essa coisa da meritocracia humanizada
foi muito curioso da onde isso veio, porque isso não foi planejado, mas nós tínhamos esse traço de cuidado do ser humano, né, de cuidado de cada um, que era forte, a gente não queria perder, mas a gente tinha esse lado de meritocracia que a gente precisava trabalhar muito forte internamente. Então, esse estalo da meritocracia humanizada foi curioso porque nós fomos eleitas uma das empresas mais humanizadas do Brasil. E quando nós entramos pela primeira vez nesse ranking, um repórter veio fazer uma entrevista com diversas pessoas dentro da companhia, e quando ele estava conversando comigo, ele falou: Tina, sabe o que eu acho curioso na Klabin? Porque a gente encontra ou empresas muito meritocráticas e nada humanizadas, ou muito humanizadas e pouco meritocráticas. E vocês conseguiram fazer esse equilíbrio difícil de vocês terem uma cultura meritocrática sem perder esse lado humanizado que era tão importante e tão forte. E foi daí que, para mim, veio um estalo. Eu falei, é isso que nos define, né? A gente tem culturas fortes no Brasil de empresas que são... Você fala, a cultura da empresa A, a cultura da empresa B. E nesse momento me deu um estalo que eu falei, a cultura da Klabin não é parecida com uma ou parecida com outra, é uma cultura muito própria. E eu acho que o que nos define como traço mais forte da nossa cultura é justamente essa meritocracia humanizada que nós conseguimos implementar na companhia. Muito interessante, muito interessante. Eu sempre, quando eu me deparo com situações dessas, eu sempre penso o quão importante é essa autenticidade, né? Porque para a empresa também, né? A gente sabe que como ser humano, como pessoa, é muito importante a gente ter essa autoexpressão individual, mas é difícil ter uma empresa que se identifique como um peculiar, né? Como um ponto fora da curva, né? Uma junção de duas coisas que costumam não estar juntas, né? Da porta para fora. Então tem uma reflexão um pouco mais filosófica aqui sobre isso, sobre a empresa no quesito cultural ter essa autenticidade mesmo, essa coragem de se assumir do jeito que ela é e comprar isso, né? Tina, agora você fez um gancho perfeito aqui com minha próxima sequência de perguntas, que é exatamente para a gente ir afunilando a parte prática e extraindo alguns aprendizados, implementações, resultados, boas práticas de vocês em relação a isso, e dessa maneira conseguir gerar insights para quem está nos acompanhando e está imaginando, puxa, como que eu, como RH, consigo ser mais meritocrático ou mais humano, né? Acho que vão ter os dois lados da moeda, né? Como você bem falou, ficar no meio do caminho é difícil. Tem muita gente para um lado ou para o outro, né? Então, começando esse mergulho técnico aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que era o modelo anterior, onde havia muita humanização e pouca meritocracia, e como que é esse modelo atual, onde vocês conseguiram equilibrar as duas coisas e quais foram as principais mudanças que precisaram ser feitas na prática para gerar essa equidade? Bom, primeiramente, muita comunicação, assim, não tem acabar com essa história de ter caixa preta, de que não se pode falar em remuneração, de que não se pode falar em avaliação de performance. Então a gente desmistificou um pouco isso que existia, né? Que as pessoas achavam que não poderiam nem perguntar sobre qual é o meu posicionamento, né? Como eu sou avaliado. Outro ponto foi que não existia um processo formal de discussão, de avaliação. Então, ficava muito a critério de como cada gestor funcionava. Então, você tinha gestores que proativamente faziam esse processo anualmente, periodicamente, e gestores que não faziam, e assim ficava, né? E às vezes algumas pessoas ficavam esquecidas lá anos e anos, porque o gestor não parava para refletir. E se você não tem um processo formal, é difícil você direcionar essa cultura, porque o dia a dia é sempre muito complexo, é sempre muito corrido. Não dá para falar assim, quando sobrar um tempinho eu faço isso, porque o tempo nunca sobra. Então você tem que realmente priorizar isso na agenda. Então nós desenhamos esse programa que ele começou se chamando Programa de Meritocracia, e hoje ele já tem o nome de avaliação de ciclo de performance, que nós chamamos. Eu vou falar já como ele está hoje, porque ele foi uma evolução, ele começou estritamente com o olhar de remuneração, e depois
ele abarcou todas as áreas de gente. Então, como ele funciona? Anualmente, a gente para no momento da empresa para que cada colaborador faça uma autoavaliação de como ele se enxerga na sua cadeira atual com os desafios que ele tem. Após o colaborador fazer essa autoavaliação segue para o gestor dessa pessoa, onde o gestor verifica como foi a autoavaliação e faz uma avaliação própria. Muitas vezes tem pontos que ele concorda, muitas vezes tem pontos que ele discorda, e a gente deixa isso tudo registrado. Além disso, o gestor faz uma avaliação da performance da pessoa. A gente sempre olha a performance em relação, não em relação ao momento que a pessoa está, mas em relação ao que você espera desse cargo, dessa cadeira. Pensando que uma performance conforme, a pessoa está madura, entrega tudo o que você espera para aquele cargo. Se está abaixo, pode ter N questões, não necessariamente é um problema de performance, pode ser uma pessoa recém-admitida, recém-movimentada, e está tudo bem, mas ela está abaixo, ela não está com uma performance adequada para o cargo. E o acima são as pessoas que a gente fala, a cadeira está ficando pequena, né? A pessoa já está sobrando, ela vai além do que é esperado da sua cadeira. Então, o gestor faz essa avaliação do seu liderado e também faz uma avaliação de potencial. E a gente entende como alto potencial são as pessoas que aprendem rápido e, portanto, tendem a ter uma carreira mais acelerada, porque tem uma facilidade de aprendizado e de implementar e tomar decisões com o que aprendeu de uma forma bastante ágil e assertiva. Então, o gestor faz essa avaliação, isso vai para um comitê. Então, por exemplo, quando estamos falando da avaliação dos gerentes, todos os diretores se reúnem para discutir os gerentes da companhia. Quando você está falando dos coordenadores, todos os gerentes daquela área se reúnem para discutir e calibrar a avaliação daqueles colaboradores. Quando você está falando do nível administrativo, todos os coordenadores daquela área se reúnem para avaliar. É uma discussão que foi uma evolução linda da nossa cultura também, porque na primeira reunião que a gente fez, ninguém abria a boca para falar de ninguém do time do outro. Quando você entra hoje, você vê a qualidade dessas discussões, onde essas armaduras não existem mais, assim, as pessoas se sentem super confortáveis para dar palpite sobre como enxergam a performance do outro, para fazer análises comparativas, para questionar o outro e provocar do porquê que ele enxergou isso. E esses questionamentos também são recebidos de uma forma muito suave por quem está recebendo, né? Não é, no início era meio assim, o que você está metendo no meu time que você nem conhece? E isso nos ajudou também a que, como liderança, a gente conhecesse muito mais as pessoas e os talentos que a gente tem na companhia. Então, essas reuniões de calibragem são riquíssimas, importantíssimas. Eu sempre tentei participar do máximo possível, porque a gente conhece pessoas que a gente não tem interação no dia a dia, e ali também é calibrada a remuneração. Então, também era um tema de remuneração que ficava restrito ao gestor com seu time, e o gestor passa a ter que ali justificar por que ele vai dar um reajuste X ou Y para uma pessoa, por que ele não vai dar reajuste para outra pessoa. E também um movimento importantíssimo para a gente passar dessa cultura mais paternalista para uma cultura mais meritocrática foi tomar decisões difíceis nesse comitê. Então, se você tem uma pessoa que está com uma performance baixa, de forma repetitiva, já fizemos um plano de recuperação e a pessoa não evolui, também esse comitê provoca o gestor para falar, e o que nós vamos fazer agora? Uhum. Então, às vezes, o que nós vimos é que, às vezes, decisões que demoravam muito tempo para ser tomadas e que são importantes, ou que às vezes nem eram, passaram a ser tomadas de uma forma mais eficiente, respeitando a nossa cultura de cuidado. A Klabin não é uma empresa onde o gestor vai apontar, olha, esse último ciclo não foi bem, vou mandar embora. Não, a gente sempre tem o olhar de o que a gente precisa fazer para recuperar essa pessoa. Uhum. Como a gente resgata, e muitas vezes a pessoa está no lugar errado. A gente também tem esse olhar de, será que essa pessoa vai entregar mais numa outra posição? Então, a gente tem mesmo dentro de um ciclo meritocrático, a gente tem esse cuidado com a pessoa, com o profissional, de como a gente extrai o melhor de cada profissional. E obviamente, depois se precisa ter um plano de recuperação, a gente faz um PDI de cada indivíduo, independente de ter recuperação ou não, todos saem do ciclo com o PDI construído,
mas esses que estão com uma performance abaixo, obviamente, a gente tem um acompanhamento mais próximo, porque tem um prazo, né? Isso não é ad eterno, mas também facilitou a tomada de decisão, uma tomada de decisão conjunta, que não é mais de uma única pessoa, mas uma tomada como time mesmo. O que nós, como time, precisamos decidir. Esse movimento foi fantástico, porque a gente, além de preparar a liderança para fazer esse processo, nós fizemos inúmeras conversas com a companhia abertas, para falar assim, olha, se você acha que o tema de remuneração é um tema que não se fala, não precisa achar, porque nós estamos aqui para falar que não é uma caixa preta. Você pode perguntar, você deve perguntar para o seu gestor como está o seu posicionamento, como está a sua performance, o que você precisa fazer para evoluir, o que está indo bem, o que não está. Então, são conversas riquíssimas que a gente recomenda que aconteçam, na verdade, ao longo de todo o ano, e não só num momento no ano quando a gente tem esse ciclo formal, mas a gente tem garantia de que, minimamente uma vez por ano, isso é formalmente feito na companhia. Uma ação simples que a gente fez e que ajudou bastante a mudar essa cultura foi assim, se o seu líder não marcou a sessão de feedback com você para ter essa conversa, marque você. Então, a gente começou a inverter o nosso comunicado. Em vez de a gente falar, líder, chegou o momento de marcar a conversa com o seu time. A gente falava, colaborador, chegou o seu momento de marcar a conversa com o seu líder. Jogando a responsabilidade para o colaborador. E assim, às vezes são movimentos simples, mas que são importantes para uma mudança de cultura na companhia. Então, assim, fizemos o amadurecimento desse processo. Nós começamos somente com um time de liderança, de coordenadores e especialistas para cima. Amadurecemos bem, aprendemos muito. Depois descemos para todo o grupo administrativo, onde já é um grupo que já faz parte das negociações sindicais, então o seu espaço de movimentação normalmente é menor, obviamente, mas as discussões são tão importantes quanto. E esse ano nós vamos fazer um movimento que vai ser bastante importante, que a gente vai descer esse ciclo também para a área operacional. Então, nós temos inúmeras fábricas, não é simples, é um projeto que já vem de alguns anos, porque você trata de funções mais operacionais, onde você tem performances, as atividades são muito semelhantes, né? Diferente de um trabalho administrativo onde você tem expectativas distintas, numa operação as suas expectativas são bastante semelhantes, mas a gente não tem dúvida de que as pessoas são diferentes. Então, a gente não tem dúvida de que dá para fazer meritocracia também na operação. Um outro fator que foi bastante importante é a nossa cultura de segurança que a gente trouxe para dentro da meritocracia. O quanto nós sempre tivemos segurança muito forte, mas o quanto que a gente leva segurança para os nossos ciclos de performance, para a avaliação das pessoas, né? O quanto a gente prioriza isso nas nossas promoções internas e mesmo nas nossas contratações internas. Então, todo esse movimento, a gente brinca, né? Nós somos um transatlântico, é uma empresa muito grande. A Klabin não é uma... Por isso que nós nunca falamos de transformação cultural. Porque não é uma empresa de rápidas mudanças. A gente sempre falou evolução, primeiro porque esse transatlântico ele não vai virar da direita para a esquerda rapidamente, ele precisa ir num movimento mais lento, mas mais sustentável, e também por conta de que a cultura ela não acaba nunca, né? Não adianta você falar que eu vou transformar minha cultura do ponto A para o ponto B e eu dou como missão cumprida, porque é um trabalho, um movimento que não acaba nunca. Você vai chegar aqui e agora, né? Depois que eu cheguei aqui, e agora? Quais são os novos caminhos? Como está essa companhia hoje? Para onde eu vou agora? Então, um movimento bastante vivo, onde a grande riqueza tem sido envolver cada vez mais os colaboradores, ter a escuta muito ativa, né? Muito aberta para escutar, e não a liderança falando, eu acho que a empresa estava assim, agora eu acho que a empresa estava assim. Não, é checar mesmo com a base. Como você está enxergando essa companhia? Muito interessante. Agora, entrando ponto a ponto aqui, Tina, você deu um bom sobrevoo aqui sobre várias iniciativas que vocês conduziram e exemplos de ações que visam equilibrar esses dois pratos, mas mesmo assim eu queria repassar ponto a ponto aqui algumas temáticas bastante importantes nessa equidade dos dois assuntos,
para ficar bastante claro para quem está nos acompanhando o que eventualmente pode ser feito em cada um dos desdobramentos dessa estratégia de equilíbrio, tá? Então, para começar, em uma meritocracia pura, né, cargos mais complexos recebem um salário maior, quem vai bem é promovido, quem vai mal é demitido, enfim, tem toda uma lógica estritamente cartesiana, né, de causa-consequência, de bom e ruim, de causa e efeito, né? Isso muda de alguma forma. Eu sei que você deu um exemplo agora há pouco em relação a isso, mas, de novo, repetindo para ampliar o entendimento, né? Isso muda de alguma forma na hora de humanizar a meritocracia, se sim, como dá alguns exemplos aí. Sim, sem dúvida, tem impacto, sim. Eu posso traduzir, contextualizar aqui de forma mais prática. Quando a gente fala de carreira, essa foi uma mudança importante que a gente fez. Se tinha uma expectativa que é o que a empresa vai fazer pela minha carreira. E a gente virou drasticamente essa lupa para dizer o responsável pela sua carreira é você. Por outro lado, como a empresa vai te suportar para que você tenha à disposição tudo o que você precisa para você chegar aonde você quiser. Desde a reflexão da carreira, quais são as suas opções de carreira aqui, uma reflexão individual. Eu estou numa área, eu posso querer trabalhar em outra e está tudo bem, como empresa te suporto para que você tenha as competências necessárias para chegar lá. Eu posso ter uma reflexão de que eu quero crescer dentro da minha própria área, eu posso ter uma reflexão de que eu não quero mais crescer, de que eu cheguei aonde eu queria chegar. Então, foram conversas muito transparentes que a gente teve sobre isso, mas tinham coisas desde o tipo assim, tá, eu já fiz meu MBA, e agora, o que a empresa vai fazer por mim? Para onde a empresa vai me promover, né? Conceitos bastante distorcidos, ao mesmo tempo que você tinha pessoas com ânsia de desenvolvimento e que queriam uma ajuda. Como eu faço? Então, um movimento importante que nós fizemos foi estruturar o que a gente chama de escola de negócios Klabin, mas é uma escola mesmo de negócios bastante robusta, onde as pessoas têm acesso a treinamentos de altíssimo nível, conteúdos de altíssimo nível. Eu tenho uma curadoria muito forte. E ali também tem uma mensagem que foi passada, cultural, de falar assim, os recursos estão aqui. Cabe a você decidir o que vai fazer, né? E não esperar que a empresa fale assim, olha, hoje você para de fazer isso aqui que você está fazendo, hoje você vai para esse treinamento que você precisa disso para se desenvolver. Não, essas discussões anuais do ciclo de performance é uma discussão, quais são as competências que eu preciso desenvolver, o que está me faltando e como eu posso buscar isso com a ajuda da empresa. Então, a gente tem uma plataforma riquíssima, a gente tem cursos presenciais, cursos online, a gente tem rodas de conversa, tem mecanismos, assim, formas de aprendizagem bastante distintas para pessoas que se identificam com N formas de aprendizado. Isso é disponibilizado, além do que a gente tem um olhar de desenvolvimento de como a gente acelera o desenvolvimento dos nossos potenciais. Não é só treinamento, a gente sabe que treinamento formal mesmo é o que menos impacta no desenvolvimento das pessoas. Então, como a gente coloca as pessoas para ter mentoria cruzada, como a gente coloca projetos na mão de pessoas que a gente aposta, porque no final do dia é fazendo mesmo, botando a mão na massa, que as pessoas mais se desenvolvem mais rápido. Como que a gente troca as pessoas de área, como que a gente tira uma pessoa de uma área e bota na outra, o quanto que isso vai agregar no aprendizado dela e vai retornar, sem dúvida, para a companhia por ter um profissional mais maduro, mais desenvolvido, em que você tem maior flexibilidade para jogar com ele em N posições. Tudo isso foi uma construção cultural. Da mesma forma que trabalhar com a liderança foi importantíssimo. Desculpa. E, Tina, aproveitando aqui a brecha, eu gostei muito do começo da tua resposta ali, quando você resumiu as 3 perguntas em uma resposta que eu achei sensacional, que você falou que no modelo anterior as pessoas estavam acostumadas a
o que a empresa vai fazer por mim. No modelo, implicitamente, no modelo da meritocracia sem humanização, você cria uma relação oposta a essa, que é assim, o que você vai fazer por mim como empresa para eu te remunerar e promover, né? Você cria uma relação oposta de sim ou não, né? De ou você me entrega um valor ou eu te demito, né? E você deixou ali no começo que o modelo de equilíbrio dos dois pratos é um modelo onde cada um dá um passo para frente e se encontra num ponto neutro, né? Quer dizer, Exatamente. é um modelo onde o colaborador vai ter que se dispor a entrar com 50% da contribuição e a empresa entrar com 50%, nem só 100% de um lado, nem só 100% do outro, né? Então, eu gostei muito desse resumo. E aí vem minha próxima pergunta. Essa mecânica muda algo na hora de definir objetivos para as pessoas? Ou seja, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade eu acho que é um caso muito extremo. Então deixa eu refazer aqui. Uma pessoa que está numa situação mais frágil, né? Ou porque ela tem uma capacidade menor de entregar resultado, ou porque ela está num momento de vida pior. Vocês adotam algum tipo de definição de objetivo que leve em conta esse aparato subjetivo por trás da cena que está sendo vista? É uma pergunta um pouco ingrata, porque é muito difícil fazer isso na prática, mas eu acho que é legal ouvir de você como que vocês lidam com esse assunto, né? Eu vou lhe responder isso, só queria voltar para o seu comentário anterior, porque me veio um exemplo na cabeça que eu acho que concretiza um pouco desse resultado. Nós tivemos um caso recente de uma posição nova que abriu, e uma colaboradora que era de outra área pegou o telefone, ligou para o diretor da área e falou assim: eu gostaria de me candidatar a essa posição, porque eu acho que eu tenho essas e essas e essas competências. Ela fez um estudo da área, falou: eu queria ter uma conversa com você para eu te mostrar como eu enxergo, o que eu acho que pode acontecer, o que eu acho que está bem, o que eu acho que não está. Foi uma iniciativa tão bacana que eu acho que essas coisas que acontecem são um retrato de que a mudança cultural está funcionando. Ela se apropriou daquilo, é a minha carreira, essa é a oportunidade que eu tenho, eu não vou ficar esperando botarem um holofote aqui em mim e me convidarem. Eu fui atrás, eu me preparei e eu quero concorrer a essa posição. Uhum. E foi tão bacana porque esse diretor realmente não tinha essa pessoa no radar e trouxe para o processo, né? Então, eu só queria traduzir, porque eu acho que reflete um pouco aquele seu comentário anterior. E quanto a essa sua pergunta, ela faz todo sentido, e eu acho que a gente pôde explorar isso muito mais pós-pandemia, porque eu acho que a pandemia escancarou para a gente as questões de Fragilidade, né? Acho que reforçou o nosso olhar do indivíduo, e a gente mergulhou enormemente na questão de saúde mental. A Klabin, eu acho que a gente foi privilegiado porque era um tema que a gente já vinha se preparando, então a gente já estava construindo um programa de saúde mental antes da pandemia, então quando veio, a gente já estava com tudo praticamente pronto para entregar. Então nós fomos bastante rápidos nisso. Mas o nosso cuidado foi assim, não é só acolher, ajudar o colaborador como nós fazemos, nós oferecemos, por exemplo, sessões de psicoterapia para o colaborador e familiares gratuitas, temos uma série de programas de apoio, rodas de conversa, mas além do olhar para o colaborador, é o olhar para a liderança, e sob dois aspectos. Primeiro, a liderança também é um indivíduo, não é só você cuidar do seu time, você tem que cuidar antes de si, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do seu time. Como a gente desmistifica isso de que o líder não pode ser frágil, de que o líder não pode ter problema de saúde mental, porque senão, se eu falar isso, então quer dizer que eu não poderia estar aqui? Balela, assim, a gente desmistificou isso, falando para esse líder: olhe para si, o momento não está fácil para ninguém, então cuide de si, você tem também uma rede de apoio para você, não é só para o seu time. E depois um olhar para o líder, como esse líder consegue enxergar isso no seu time e consegue tomar decisões, suportar e apoiar, encaminhar as pessoas. Dando um exemplo simples, né? Nós tivemos uma vez um colaborador da operação que estava passando por um problema, por uma fase pessoal complicadíssima, de separação, de problemas em casa, com os filhos.
essa pessoa não estava em condições mentais de ir para a operação, onde ela tem uma exposição a um risco de segurança importante. Então, como você prepara esse líder para ele ter essa sensibilidade de falar: não, a nossa prioridade é segurança. Ah, vai prejudicar a produção? Vai, mas eu não posso botar essa pessoa na operação hoje. E a outra coisa que não é simples é qual é o limite de aonde você pode ir e aonde é a vida pessoal que a pessoa não quer que a empresa ultrapasse essa barreira, né? Eu tenho algumas questões, assim, por exemplo, a gente tem ainda, tá? Mas tem muitas empresas que têm um quadro lá que a pessoa chega e bota lá como ela está hoje, se ela está bem, se ela não está bem. A maioria das pessoas não tem coragem de chegar lá e falar, eu não estou bem. Porque se ela faz isso um dia, 2 dias, 3 dias, ela falou, daqui a pouco vão me mandar embora. Essa é a reflexão do indivíduo. Então, como a gente prepara essa liderança para perceber isso e lidar com isso? Então, nós temos N exemplos, e aí eu acho que esse DNA humano da Klabin ajuda. Então, dando exemplo, nós temos uma pessoa altíssimo nível, super importante para a companhia, que a esposa estava grávida e perdeu os filhos. Eram gêmeos. Não espere que esse cara vai estar no dia seguinte entregando a mesma coisa que ele sempre foi. E assim, não importa o tempo que isso dure, as pessoas têm o seu tempo de luto diferente. A gente conhece esse profissional, a gente sabe quão bom e quão competente ele é. Então, como a gente vai suportá-lo para que ele faça esse processo, viva esse luto e dá o tempo que ele precisa para ele poder retomar. Assim, não passa, de verdade, não passa na cabeça da companhia, vou mandar ele embora porque já passou tanto tempo e ele não voltou plenamente, né? A gente se sente corresponsável de como a gente resgata, porque ele é parte desse organismo. Como a gente resgata essa pessoa para que entregue o seu melhor. E quanto ao que você falou, a expectativa da pessoa, obviamente a gente tem essa compreensão de a expectativa não vai mudar, a expectativa para aquela posição sempre vai ser aquela. Mas a gente tem esse olhar humano de cuidado, de falar assim, ele não vai entregar. E está tudo bem ele não entregar isso agora, né? É como eu acelero esse processo para que ele retome. Mas isso é tão forte na companhia que quando vem alguém de fora com um perfil diferente e tenta agir de forma diferente, o próprio sistema expurga. É como se falasse assim, aqui não, aqui a gente não funciona assim, não. Isso é lindo, né? Assim, é uma das fortalezas e das belezas que a Klabin tem e que a gente realmente precisa preservar. Você está no mudo, Rodrigo. Obrigado, Tina. É interessante que tem um raciocínio. Aconteceu uma situação muito particular aqui com a gente também, nesse sentido de vulnerabilidade, de uma das pessoas que trabalha com a gente, e o líder deu um mega apoio a essa situação e gerou, assim, uma gratidão num nível, assim, impressionante, assim, da pessoa, né? A ponto da pessoa falar que, olha, eu não saio daqui por nada, porque quando eu mais precisei, vocês estavam lá por mim, etc. Então, porque eu já ouvi histórias assim na Klabin, da pessoa resgatar uma história lá de 20 anos atrás e falar, você não tem noção do quanto aquilo foi importante para mim naquele momento. E às vezes o líder realmente não tem noção do impacto que ele teve na vida do outro por uma ação, às vezes, tão simples. E é interessante, né? Porque no final do dia é uma oportunidade, olhando de um ponto de vista mais objetivo e cartesiano, de você usar esses momentos no bom sentido, óbvio, né? Ninguém quer que eles aconteçam, mas usar para fortalecer os relacionamentos, né? Você mostrar que você está ali para a pessoa, né? Acho que esse é um ponto 1 que eu queria agregar aqui. O ponto 2 é o quanto a nossa sociedade como um todo ela é construída antagonizando com as pessoas com a liderança e com o papel de autoridade que a empresa representa também. Acho que você deu algumas pinceladas ali em relação a pessoa sentir, se eu colocar 3 dias seguidos que eu estou mal, vou ser demitida. Tem uma tendência da nossa construção como sociedade mesmo, pela nossa falta de preparo como para ser pai, para desempenhar nossos papéis de líderes que vão criar líderes, né? Acho que um líder ele é criado
no ambiente familiar, pelos pais, né? Começa ali a lição de liderança, formação no líder, né? E poucos pais têm esse know-how de passar isso para os filhos. Isso implica também numa dificuldade em gerir esse tema do equilíbrio da meritocracia com a humanização, que é a questão de que nós formamos muito mal líderes, né, na sociedade como um todo, né? Então, eu queria trazer essas duas reflexões aqui para a nossa conversa. Tina, agora avançando aqui na nossa problemática, você já falou aqui um pouco sobre humanizar essa questão da meritocracia em relação a esses momentos específicos. Eu acho que também tem um ponto importante aqui, que é a gente nunca sabe o tamanho, como você bem colocou, a gente nunca sabe o tamanho daquele problema para aquela pessoa, né? Porque você pode ter situações exatamente iguais que são percebidas tem uma densidade emocional completamente diferente para as pessoas, né? Então, também acho que tem um tema em relação a isso, né? Agora, vocês precisaram fazer algum tipo de mudança nos parâmetros de promoção que vocês adotam para criar um ambiente mais meritocrático? Você comentou algumas coisas ali, mas eu queria que você desse um contexto. Fizemos sim, Rodrigo. Eu comentei da segurança, né? A gente trouxe a questão da segurança para dentro das avaliações, de quando você vai promover uma pessoa, não é só o quanto ela entrega, né? Como ela cuida da segurança. Desenvolvimento de time, as questões de diversidade foi um movimento bastante forte que a gente fez também. Então, a pessoa vai se tornar um líder. Como ela trata a questão de diversidade, né? E o quão a diversidade é rica para a empresa em termos de opiniões diferentes, perfis diferentes. Então, hoje, quando a gente vai fazer um processo de recrutamento interno, onde a gente tem candidatos para uma posição, a gente tem N pontos da nossa cultura que a gente reforça. E aí a gente traz isso à tona para que isso seja discutido e a gente tome uma decisão consciente em relação àqueles pontos também. Muito importante. Tina, para finalizar nosso programa de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados que vocês conseguiram atingir com essa transformação cultural, com essa evolução cultural, como você bem colocou, equilibrando as dois pratos. Então, comenta um pouco do saldo final de todo esse processo, para a gente dar uma ideia para quem está nos ouvindo do que é possível se conseguir, buscando esse equilíbrio maior. Eu entendo que a Klabin já é reconhecida como uma cultura meritocrática e humanizada, né, que a gente chama de meritocracia humanizada. Já estamos no ponto ideal? Não. E talvez nunca cheguemos, né? Vai ser sempre um caminho. Então, principalmente menos em relação ao lado humanizado, que isso realmente é bem forte, mais em relação à meritocracia, nós temos evoluído na velocidade que é permitida na nossa cultura, né? Numa companhia desse tamanho, ainda temos, sim, passos a dar. No entanto, um ponto que a gente entendeu que é crucial é falar abertamente sobre o assunto. O que é meritocracia para cada um é totalmente diferente. A gente percebeu isso na última pesquisa de cultura que a gente fez. Para alguns, meritocracia é ser reconhecido, depois de um trabalho que deu certo, celebrar, comemorar. Para outros, é remuneração, né? Dinheiro no bolso. Então, como a gente fala abertamente sobre isso, né? Não adianta se ter uma expectativa ilusória de que vai ter dinheiro para você fazer tudo o que você quiser. A Klabin, como todas as companhias, tem um orçamento. Em relação à parte de remuneração, a gente sempre vai ter um limitador. Mas como a gente consegue agir nas outras frentes que não custam dinheiro, né? Onde a gente tem oportunidade de ter uma cultura de maior reconhecimento, de mais celebração. Então, tem N pontos que impactam na meritocracia, que a gente tem trabalhado fortemente. Isso já é percebido, a gente já tomou algumas iniciativas que isso já é percebido. E toda essa evolução, com esse fortalecimento desse lado humano, a resposta vem para a gente com o nível de engajamento das pessoas. Os colaboradores têm um engajamento com essa empresa que é impressionante, impressionante. Nós passamos toda a pandemia, não paramos uma fábrica. E as pessoas falavam assim, eu não tenho medo de trabalhar, porque justamente por esse cuidado com o ser humano, a gente realmente botou as pessoas no centro das decisões.
Então, eram decisões muito rápidas, você tem toda... As pessoas iam e se sentiam seguras. Eu tenho tudo que eu preciso para trabalhar de uma forma segura. Então, são essas as respostas que vêm. A gente já tem esse reconhecimento de uma cultura meritocrática humanizada, e o nível de engajamento, quando a gente pergunta, você recomendaria, Klabin, para um amigo ou para um familiar? O nosso índice de resposta, assim, 98% aproximadamente dizem que sim. Então, isso eu acho que é a resposta dessa cultura que a gente está construindo. Que sensacional. Nossa, melhor resposta impossível aqui para finalizar e dar esse contexto de possibilidade. Tina, queria te agradecer muito aqui pelo teu tempo, por compartilhar todos esses insights valiosíssimos. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Para você que está acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida. E nos vemos no próximo Gestão de Pessoas, todas as quintas-feiras, às 19 horas, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast. Um abração para você, Tina, para todos e todas, e até o próximo episódio. Muito obrigada, até a próxima.